Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil à galera de outras regiões também. No vídeo de hoje eu vou falar sobre sucessão hereditária. Então, para não tomar o tempo seu, uma questão importante na sucessão hereditária é determinar o que vai para quem, né? Ou seja, aquela questão do cônjuge, do testamento, dos outros herdeiros. Só que no meu vídeo eu não vou falar sobre isso não. Eu vou falar justamente pós-definido o que vai para quem, né? Aí nós vamos falar das declarações que tem que fazer, dos impostos que tem que pagar, né, das regras gerais. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, vamos começar por alguns conceitos importantes, né? Essa imagem que a gente está vendo são esses conceitos. O primeiro deles é o espólio e herança, né? Que é o conjunto de bens e direitos deixados pelo falecido, né? E também as dívidas. A partilha, né? Pós-pago as dívidas, o que sobrar, aí é partilhado entre os herdeiros. A questão da indivisibilidade, ou seja, até que seja feito o inventário, os herdeiros não podem mexer na herança, digamos assim. Ok? O inventário é o procedimento legal obrigatório para que os herdeiros tenham direito aos bens da herança, né? Pode ser realizado via judicial ou extrajudicial. E arrolamento, que é um tipo de inventário, porém mais simplificado, de acordo com o que está descrito aí na imagem. E o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de qualquer bens e direitos. Ok? Bom, então após o falecimento, a lei dá um prazo de 60 dias para que seja feito o inventário. Esse inventário ele pode ser feito via judicial ou extrajudicial. Extrajudicial em cartório. Extrajudicial é quando os herdeiros são maiores, né, de idade ou emancipados e os bens estão todos regularizados, né, a aquisição deles, e principalmente, né, não há nenhum tipo de discórdia entre os herdeiros. Aí você consegue fazer no cartório de notas aí do estabelecimento do falecido. Ok? O inventário ele é fundamental para que os herdeiros consigam, né, demonstrar a posse, né, desses bens. Então, com a escritura pública ou a decisão judicial, aí ele vai lá por exemplo, se a herança for uma participação na empresa, aí ele consegue fazer a mudança no contrato social. Se for um carro, ele vai lá no Detran e consegue fazer a transferência. Se for uma casa, ele vai no cartório. Então, o inventário é fundamental para você poder utilizar os bens deixados, ok? E caso haja mais dívidas, né, existe também a figura do inventário negativo, né? Para você demonstrar para os credores que o falecido não deixou bens, deixou mais dívidas, né? E lembrando que os bens particulares dos herdeiros, eles não são obrigados a utilizá-los para pagar as possíveis dívidas, exceto por questões do próprio herdeiro querer, né? Uma vez que ele tinha um vínculo emotivo com o falecido. Tá bom? Para fazer isso, a lei pede que os herdeiros sejam acompanhados por um advogado. Tá bom? Feito isso, uma questão importante também é a questão do imposto que tem que pagar, né, que é o ITCD. Esse imposto, o contribuinte é o herdeiro, né? A base de cálculo desse imposto geralmente é o valor venal, né, do bem, né, do carro, da casa, das ações ou cotas da empresa. Tem algumas particularidades. A lei também prevê algumas isenções, né? Por exemplo, imóveis único de até R$220 mil por aí pode ser isento. Até um detalhe, galera, o ITCD é um imposto estadual, então pode variar de estado para estado. Eu estou falando de acordo com a legislação de Minas Gerais. Tá bom? Então, o prazo que a lei dá para pagar o imposto é de até 180 dias, né, após o falecimento, a abertura da sucessão. E aqui em Minas, se você pagar até 90 dias, você ganha um desconto de 15%. E se você perder esses prazos, tem uma multinha para pagar aí que pode chegar a 20% do valor do imposto. Ok? Conjuntamente com o pagamento do imposto, tem também a questão da apresentação, né, das declarações dos bens e direitos, né, com a documentação comprobatória de aquisição desses bens.
são questões que a lei pede. Aí fazendo isso, aí é gerada uma certidão, né, do pagamento do imposto, e o governo tem um prazo de até 5 anos, naturalmente, para poder fiscalizá-lo. Então é fundamental guardar os documentos aí, né, toda a documentação comprobatória. Legal? Uma outra questões, equipamentos, utensílios, né, televisão, roupa, máquina de lavar, digamos assim, essas coisas são isentas. Então geralmente imóvel rural, imóvel comercial, imóvel residencial, carros, obras de arte, joias, as participações da empresa, que é o objeto do imposto. E lembrando que esse valor venal, né, que é a base de cálculo do imposto, ele é líquido das dívidas, né? Caso ou seja, é o valor de custo, é o valor do bem, né, líquido das dívidas, que é utilizado para calcular o imposto. Tá bom? E por último, a gente tem também as declarações de imposto de renda, né? A declaração de espólio, elas são divididas em três: a inicial, intermediária e a final. A inicial e a intermediária são exatamente iguais à declaração comum que a gente está acostumado a fazer, né? Então todos os bens, direitos, rendimentos do espólio, né, é feito no nome do espólio normalmente, e na declaração final essa aí vai acontecer. O prazo dela é até 30 de abril, é até abril do ano seguinte à escritura no cartório ou decisão judicial. Nessa declaração aí tem que determinar, né, tem que identificar os herdeiros, né, CPF, nome, os bens, e os herdeiros, por sua vez, né, recebidos esses bens, aí eles informam nas suas declarações também. A transmissão dessa propriedade, né, pode ser pelo valor de custo, ou seja, pelo valor que já estava escrito lá na declaração do falecido, ou pelo valor de mercado. Se for valor de mercado, aí é importante tomar cuidado também com o imposto sobre ganho de capital. Ok? Feito isso, aí tá encerrado. Aí o CPF é baixado e a declaração final de espólio é só quando há bens a serem transferidos. Se não tiver nada, aí não é obrigado a fazer não. Aí só pede a ver com a Receita Federal ou a baixa do CPF. Bacana? Bom, galera, os principais pontos são esses. Eu vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Tchau.